Olá, queridas e queridos ouvintes. Está começando o segundo episódio da quarta temporada do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio, um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira, para vocês ficarem atualizados sobre as temáticas ambientais. Eu sou a Zulmira, estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E eu sou o Franz, também sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia e também sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Bahia. E o episódio de hoje tem o tema fertilizantes, impactos ambientais e econômicos. A disponibilidade e autossuficiência do Brasil quanto a fertilizantes tornou-se tema da discussão na mídia e no meio político. Já conversamos sobre agroecologia e cultivo orgânico nos episódios 5 e 6 do Ambicast, sobre evitar o uso de insumos sintéticos para a produção agrícola e todos os seus benefícios. Porém, o modelo de agricultura atual ainda há de ser superado. A fronteira agrícola continua em expansão, sem sinais de desaceleração e, pelo menos no futuro próximo, os fertilizantes continuam sendo uma realidade. O Brasil consome mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes sintéticos todos os anos, a maior parte importada de outros países. É necessário refletir na influência dos fertilizantes na economia, política e, claro, no meio ambiente. Será que os impactos são mais profundos do que imaginamos? Para discutir os impactos do uso de fertilizantes, o Ambicast convida Araína Batista. Seja muito bem-vinda, Araína, e é um prazer recebê-la aqui conosco. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória? Bom, boa tarde a todos, né? Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente está morrendo de saudade, quer estar presencial. Semana que vem a gente vai estar junto, né? Bom, eu sou agrônoma, formada em 2001 já, né? Já tem um tempão. Nesse processo de lá para cá, eu trabalhei com insumos, né, de diversas naturezas, eu trabalhei com produtos químicos e nesse processo de lá para cá, eu trabalhei com insumos, né, de diversas naturezas, eu trabalhei com produtos químicos oferecendo receituário agronômico, trabalhei na Monsanto, que é uma empresa que foi a primeira que eu trabalhei, a primeira grande jornada aí na profissão. Foi no estado de Goiás, pertinho de Uberlândia, aí onde vocês estão. Assim, eu sempre senti uma certa inquietação, né, de não estar bem dentro do que eu gostaria. E eu também não sabia ao certo o que realmente eu queria da profissão, mas não estava bom, né, não estava legal. Pelas idas e vindas dentro da carreira, eu decidi retornar ao banco das universidades e me especializar na parte de química do solo, mineralogia, né, dentro da área de ciência do solo. Então, eu fui fazer mestrado, doutorado, fiz uma parte do meu doutorado fora do Brasil, trabalhei com áreas contaminadas, né, por metais pesados, e dentro disso eu fui sempre dando aula, né, sempre desde graduanda eu já era professora, né, já dava aula de matemática no setor público, e eu nunca parei de dar aula, né? Sempre estava em contato com estudantes, fossem eles adultos ou jovens, né? Nesse processo foi que eu me descobri como professora e pesquisadora. Então foi uma coisa assim, não foi algo que eu determinei lá atrás, eu vou seguir carreira acadêmica e trabalhar nessa área, não. Foi o amor pelas coisas, ele vai surgindo e você vai entendendo melhor, vai se conhecendo melhor, e vai sentindo, né, aquilo que te realiza. E daí eu me encontrei mesmo dentro da área da ciência e da educação, mas para o ano de 2008, 2009, né, e de lá para cá, trabalhando mais especificamente dentro da área de pesquisa e docência. E nesse caminhar aí como professora e pesquisadora, a gente tem algumas experiências, né, eu fui para a região amazônica, fui para a Austrália, eu fiz o trabalho de doutorado numa área de solo contaminado no sul do Brasil. Ainda tem muita coisa para conhecer, né? Muita coisa que eu quero conhecer. Mas agora já tenho uma direção. Antes eu caminhava um pouco, gostava da parte ambiental muito,
e eu estava dentro de uma área mais de produção, né? Então, isso me deixava aflita, porque eu queria, na verdade, era o que eu estou fazendo hoje, né? Que é a docência e a pesquisa. A gente inicia a carreira, né? Já quando a gente vai escolher o curso de graduação, muito jovem, né? Se a gente não conhece nada do mundo, né? A gente está, na realidade, num primeiro passo. E mesmo que a gente escolha um curso, muitas vezes com aquele foco, a maior parte das pessoas, eu acredito que não sabe exatamente o que vai fazer, né? Porque a gente vai indo junto com o crescimento pessoal, a escolha daquilo que a gente se sente à vontade em fazer. Eu não me sinto muito à vontade dentro de uma área comercial. Apesar de que todo professor, ele, de certa forma, é um bom comunicador, né? Ele gosta de comunicar, não que seja um bom comunicador, mas gosta de comunicar. Mas eu não me via fazendo aquele tipo de trabalho para sempre, né? Não me deixava feliz, assim, e não tinha um sentido, né? E hoje eu acho que, felizmente, eu encontrei. Mas, mesmo assim, a gente tem os altos e baixos, né? Tem as alegrias e as tristezas do ofício. Mas eu tenho certeza hoje, assim, que por um longo período é dentro da pesquisa e do ensino mesmo que eu vou cumprir um pouco do meu papel social, né, no nosso país, aqui, no nosso mundo. Nos últimos meses, os fertilizantes eles foram assunto nos jornais e mídias sociais, né, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, afinal, o que são fertilizantes? Como que eles são produzidos e quais os tipos de fertilizantes mais utilizados no mercado atualmente? Antes de falar o que são os fertilizantes, a gente precisa entender que as plantas, elas requerem de nutrientes específicos para o seu crescimento. Assim como a gente tem que ter a nossa alimentação com proteína, carboidrato, tem a pirâmide alimentar, as plantas, elas precisam também desses nutrientes. Esses nutrientes, eles são fornecidos pelo solo, pelo substrato onde essa planta reside, né? E a gente está num país que tem no seu imaginário, uma ideia de que os solos são muito bons, né? O substrato de crescimento das plantas é muito fértil, porque nós estamos num país onde nós temos aí vários biomas, as plantas crescem em abundância e tem uma coisa cultural de que se plantando tudo dá, né? Mas isso não é uma verdade, é o contrário. Os solos do Brasil, eles são altamente intemperizados, que significa o quê? Eles são lavados, lixiviados, são pobres em nutrientes. As plantas, elas precisam desses nutrientes que saem do solo, e quanto mais pobre for o solo, menor a chance de desenvolvimento desses vegetais. Então, a gente tem uma necessidade fundamental para a produção de qualquer planta, qualquer espécie, pode ser para alimento, pode ser para vestuário, como algodão. A gente precisa melhorar a qualidade do solo no fornecer esses nutrientes. Né? Que são esses nutrientes? São elementos químicos, são essenciais e são sempre os mesmos. Dentre os diversos nutrientes essenciais que nós temos, a gente tem 3 que são utilizados em grande quantidade pelas plantas. Esses 3 são nitrogênio, fósforo e potássio. Não são os únicos. A gente também tem micronutrientes e macronutrientes secundários, por exemplo, cálcio, magnésio, enxofre. Né? E entre micro, molibdênio, zinco, boro, cobre, manganês e ferro e assim por diante. A gente precisa desses 3, que são os que geram o nome famoso do fertilizante NPK, né? Que é nitrogênio, fósforo e potássio. E o nosso solo não tem isso à disposição das plantas, disponibilidade necessária, né, os teores, as concentrações mínimos aí para que as plantas consigam atingir o seu ciclo vital e serem produtivas, né, trazerem para a gente aquilo que a gente precisa, que é o alimento, a fibra, a energia, né, no caso do álcool, enfim. Então, fertilizantes são insumos sintéticos, né, na maior parte das vezes, que fornece para as plantas esses nutrientes. Agora, entendo o termo sintético não no ipsis literis sintético, né? Ele não é fabricado do nada, né? Eles têm que passar por um processo de industrialização, né? Essa é o termo correto. Então, a gente precisa desses 3, especialmente, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e dos outros, né, dos micro. Para isso, a gente tem que ter um material que tem esses nutrientes na sua composição, né? E pelo processo industrial a gente concentra e torna ele disponível para poder ser utilizado pelas plantas, né? Então esses são os fertilizantes
inorgânicos aí, que a indústria química vai produzir a partir lá da mineração, né? Vai minerar uma área, vai retirar uma rocha, e dessa rocha, que é rica em tal elemento, vai passar por um processo industrial aí que vai tornar esse nutriente disponível numa quantidade conhecida, né? Não é um tiro no escuro. Então, eu sei, por exemplo, que se eu for fazer eu vou pegar o exemplo do Franz, né, que é da área de engenharia civil. Eu não posso fazer uma casa moendo uma rocha na hora e jogando água nessa rocha, mesmo que ela tenha todos os componentes que depois vão fazer parte do cimento. Esse cimento ele vai precisar de uma liga, de um outro material, né, no componente químico, vai ter que passar essa rocha por um processo químico e nesse processo químico é produzido o cimento. E o construtor, ele compra um saco de cimento conhecendo o que tem ali dentro e sabendo exatamente o que ele vai precisar para sua construção. Então, todo construtor é um empreendedor, ele tem que ter um começo, um meio e um fim dentro do planejamento financeiro e ele tem que saber o produto que ele está usando. O fertilizante inorgânico, ele dá isso para o produtor agrícola, né? Eu sei que eu preciso de 60 quilos por hectare de potássio e o meu cloreto de potássio tem 56% de potássio disponível, eu tenho que ter X de fertilizante, né? E dentro da minha safra de produção eu vou encontrar esses nutrientes. Então, o fertilizante, ele é esse insumo que fornece um nutriente. É um insumo químico, inorgânico, né? Mas existe a possibilidade de usar fontes orgânicas também. E você falou aí sobre o NPK, né? A taxa mínima de NPK para cada tipo de... Assim, na nossa questão hoje, aqui no Cerrado brasileiro, a gente vê muita gente plantando cana-de-açúcar, a gente vê plantando alguns tipos de sorgo, enfim. Qual é a dosagem de NPK em geral, em média, que a gente utiliza aqui? Então, Franz, é bem difícil eu te falar assim, a dosagem, porque eu não sei se vocês já tiveram contato, né, com a análise de solo. A análise do solo, ela determina aquilo que o produtor ele vai precisar em termos de dosagem e nutrientes, né? E dosagem de nutrientes para aquela cultura que ele tem ali na área dele. Então, se ele vai plantar milho e a análise do solo traz os teores lá do que ele tem disponível no solo, é possível a gente fazer os cálculos para chegar na recomendação da quantidade de calcário, da quantidade de nitrogênio, da quantidade de fósforo e potássio que vai utilizar. E também micronutriente, que tem sido aplicado bastante, né? Então, não tem assim... Até a gente poderia ver, por exemplo, o que é o que o Brasil consome de NPK hoje, né? O Brasil hoje está consumindo, em média, anualmente, professora, 46 milhões de toneladas de fertilizantes, entendeu? Aí vem aquela pergunta trivial. Nós fabricávamos o nosso fertilizante. Não sei se a gente fabricava na quantidade necessária para a gente utilizar em todo o país. Eu acho que não. Mas, assim, hoje a gente depende praticamente de todo o mercado externo para a gente ter fertilizante. Pouquíssimas coisas são fabricadas aqui no Brasil. O que é que você acha sobre isso? Já que nós somos um país altamente consumidor de fertilizante, por que a gente ainda tem essa necessidade de exportar? Vale ressaltar aqui que, assim, o Brasil, em 2021, ele importou, em média, 46 milhões de toneladas de fertilizante e foi 13% maior do que em 2020, entendeu? Então, assim, nós somos dependentes do fertilizante hoje. E por que a gente precisa fazer essa importação de fertilizante? Tá, então a gente tem dois pontos aí que tem que considerar. Um deles é o grande aumento em produtividade que nós tivemos nos últimos 40 anos. Né? E ele não veio acompanhado na mesma velocidade do aumento das áreas cultivadas. Então a gente aumentou muito, por exemplo, eu vou dar o exemplo do milho. Saímos aí da década de 70, considerando produtividade de quilos por hectare, né? Então, quantos quilos em cada 10 mil metros de área cultivada? A gente produzia 1.000 quilos, 1.500 quilos na década de 70.
Aí a gente vem aqui para os anos de 2010, entre 2010 e 2020, isso chegou a 6 toneladas, né? 6 mil quilos. Até mais, às vezes, dependendo da variedade. Então, o salto de produtividade foi muito grande. Não foi o mesmo aumento em área cultivada. Então, a gente aumentou aí em torno de 40% da década de 70 para cá a área cultivada, mas a nossa produção, de forma geral, ela chega a 300% a mais do que era naquela época. Então, para sustentar essas plantas que estão ali, para uma planta crescer, ela precisa daquele nutriente, isso significa o quê? É igual fala no livro de filosofia, lá no Mundo de Sofia, né? Não sei se vocês tiveram contato no ensino médio ou depois com ele. Aquele cálcio que está no nosso osso é o cálcio que estava no dinossauro, né? Não existe novo cálcio, não existe novo nitrogênio, não existe novo potássio. A gente está dentro de um ciclo biogeoquímico. Então, se a planta ela está exportando do solo para o seu tecido, depois nós vamos colher isso e levar para diversas partes do país e do mundo, aquele nutriente que estava naquela área, ele saiu dali e não está mais. Então, a gente precisa repor. E quanto mais produtivo, maior é a reposição necessária. Né? Então, isso foi um dos pontos. A produção aumentou muito e a demanda por nutriente aumentou também, tá? Por outro lado, então a gente tinha autossuficiência, mas não era totalmente autossuficiente, mas importava muito menos, porque a gente produzia muito menos, então precisava muito menos comida do que para as plantas do que hoje. E o que aconteceu também no Brasil foi um processo de desindustrialização e de desinvestimento em determinadas áreas, né? Então, vamos pegar o caso do nitrogênio. O nitrogênio, ele é tirado do N2, né? Do gás nitrogênio, N2. Então, você precisa de energia para quebrar aquela tripla ligação que tem entre os nitrogênios. E aí essa energia vem do metano, vem do gás, e vai chover ureia, né? A síntese da produção de nitrogênio, assim, ele não é um nutriente minerado, né? Ele é produzido a partir do gás atmosférico, mas precisa de muita energia. Essa energia, a Petrobras, ela trazia esse gás, né? Era um gás importado, que nós não tínhamos aqui. Aí, por decisão de diretorias, né, de gestores, ficava mais em conta importar a amônia já para produzir a ureia do que importar o gás para produzir a ureia. E assim foram fechadas as plantas de produção de ureia no Brasil. Isso foi um exemplo, tá? Tem um baixo investimento em logística, né, no país também, o que torna, por exemplo, o fosfato que vem do Marrocos mais barato para quem produz no sul do Brasil do que comprar o fosfato de Araxá, que é produzido no estado de Minas Gerais, Goiás. Então, tem várias questões envolvidas, assim, mas os dois principais pilares que eu acho para a gente poder considerar que a gente não é autossuficiente em fertilizante, autossuficiente mesmo, a gente não vai ser, mas a gente poderia estar numa situação um pouco mais confortável. Mas nós temos um aumento muito expressivo na produção, a demanda aumentou demais e, ao mesmo tempo, a gente não tem mais investimento, né? E como nós temos insegurança jurídica, tributária e tudo isso no nosso país, quem investe não sente muita firmeza, né? Se eu sou uma pessoa que tem condição de investir, vamos pensar, a professora vai investir numa fábrica de adubo. Será que dá para fazer a exploração do potássio no Brasil? Será que eu não vou ter muito mais processo judicial, de crime ambiental, do que eu vou colher o bônus, né, do meu investimento? Então, a gente tem uma situação muito insegura no Brasil, o que desestimula o investimento de quem poderia explorar, né, esses recursos, porque para o Estado não foi interessante fazer isso, né? Tudo que a gente tem de exploração de fertilizante hoje não é feito pelo Estado. Agora, a ureia, por exemplo, é algo de se pensar, porque não só a ureia, a gente vai falar de outros também. Porque nós temos hoje, a gente sabe que a gente tem gás natural aqui. A gente precisa
voltar à produção do ureia aqui, né? Do porquê que a gente importa tanto. Então, a gente não tem essa autossuficiência. Você falou sobre a questão tributária, né? Da insegurança tributária. Eu li que um dos motivos de terem fechado algumas fábricas aqui no Brasil, não só esse, mas um dos, é a questão tributária, que a tributação é relativamente alta, né, com relação à produção de fertilizantes no Brasil, e a importação, ela tem isenção. Por que isso? Como que funciona isso? Eu acho que a gente ainda é uma democracia jovem e que economicamente não está bem definida a linha do país, sabe? O Estado é necessário, eu não sou a favor do Estado mínimo e nem quero entrar em questões ideológicas nem nada, né, com relação a isso, mas a gente precisaria ter uma confluência assim, do setor privado, da iniciativa privada e do Estado, para que a gente pensasse o crescimento do país, sabe? Eu vou dar um exemplo fora da área de fertilizantes para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. A gente teve a Ford no Brasil durante 100 anos. A Ford saiu do Brasil ano passado e nós não temos a tecnologia de produção de motor. A Coreia do Sul, ela era tão jovenzinha, industrialmente falando, quanto o Brasil na década de 80 e hoje é o país que nós sabemos que é. Mas teve um estímulo do Estado para que a sua indústria ficasse fortalecida, né? E aqui no Brasil a gente tem assim uma cultura talvez de desmerecer isso, mas é por isso que eu estou falando, não é uma área que eu domino, né? Eu não sou da área da economia. Tem pessoas que podem falar sobre isso para vocês com muito mais propriedade do que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que existe um descompasso, um desajuste, não é muito funcional a nossa gestão. A gente não consegue produzir porque fica muito caro aqui, é mais barato importar. Por que tem essa questão? Eu não sei te explicar, porque são coisas da economia, né? Então precisa muito mais conhecimento do que eu tenho para fazer isso. Mas eu acho que são coisas que são possíveis de serem solucionadas, sim. Né? Às vezes a gente toma uma decisão e como é o caso da ureia, não vale mais a pena produzir. A gente está tendo que importar o gás, então vamos logo de uma vez importar a amônia. Mas, de repente, os produtores da ureia, que são Rússia, China, Estados Unidos, estão no meio dessa confusão. Né? O maior produtor é a China, tem 1/4 da produção mundial. Mas o maior exportador é a Rússia. Então, antes mesmo de falar da guerra da Ucrânia, a gente teve 2 anos de pandemia que começou na China, justamente o maior produtor. Incide sobre a produção da ureia, incide. Sobre o preço do transporte, também. A energia ficou mais cara? Ficou. Como é que aqui esse produto vai chegar aqui com o mesmo valor, né? Não vai. Daí, nesse momento, você pensa, puxa, aquela decisão que foi tomada lá atrás de fechar as plantas de produção de ureia não foi inteligente. Mas naquela época não valia a pena. Só que a gente não tem esse pensamento, parece que de longo prazo, sabe? De segurança, porque tem um grande interesse sempre no Brasil em fortalecer o grupo que está no poder. Então, ele tem que fazer coisas para que a sociedade veja aquele resultado. Talvez seja isso, né? E aí a gente também está explorando ciência política, é outra área. Mas a gente tinha que ter pensamento de longo prazo, sabe? Não importa se eu vou governar por 4 ou 8 anos, eu não vou ficar bonita na fita, não vou ficar bem na minha imagem, mas eu vou fazer alguma coisa de fato aqui pelo país, né? E aí a gente tem essa coisa que eu acredito que seja por sermos uma democracia jovem, mas também não só isso, a gente é um país muito jovem ainda, né? A gente está enfrentando aí países milenários, né? No mercado e vendendo para eles e comprando deles, que tem muito mais experiência de várias coisas do que nós, né? Mas isso são só especulações, tá? A gente é mais para provocar mesmo vocês. Então, professora, pelo menos o que eu percebo muito hoje na parte econômica das coisas, é como você falou em primeiro lugar, parece que a gente precisa sempre agradar um grupo em particular, a gente não pensa em médio e longo prazo, a gente observa muito a questão de logística do país, a questão de produção, você acabou de falar aí que a gente hospedou a Ford 100 anos e a gente não domina a técnica ainda de produção.
Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo na área política é que existe um grupo que só quer, vamos dizer assim, sugar, só lucrar, só vender, só vencer. E a gente não pensa a longo prazo para o país, entendeu? Hoje, o que falta no país é justamente essa mentalidade. Não é França, Zumira ou Araína, não. Pelo contrário, é o Brasil. Se a gente planta agora a sementinha, a gente pode ser que a gente não veja. A gente vê essa planta crescer. Mas, assim, as nossas futuras gerações vão ver como é que funciona, como é que funcionou as coisas. O que eu vejo muito por exemplo, esses países milenários que você citou já passou por problemas, já passou por pandemias, já passou por guerras internas, guerras externas, e eles solidificaram, eles se fortaleceram. Coisas que o Brasil passou em parte, mas ao mesmo tempo não aprendeu. Por exemplo, você falou sobre as fábricas de ureia, que a gente fechou todas para a gente importar. Se a gente tivesse um pensamento positivo a longo prazo, aí vem a especulação financeira. Se a gente diminui a tributação e a gente visa uma produção maior no futuro, então a gente teria um determinado produto nos momentos que a gente mais precisasse, sabe? Sim, eu acho que esse seria o ponto, né? Assim, o Estado daria um subsídio assim para dar aquele start, entende? Por exemplo, você pegar a Nissan lá na Coreia, ela não é estatal, ela é uma empresa privada, mas ela gera riqueza no país deles, né? E é isso, essa mentalidade assim de ter uma soberania nacional, né? E fazer isso que você falou, dá um pontapé inicial, né? Um estímulo. Vamos segurar as pontas aqui até que essa empresa se estabeleça, essa produção fique forte o suficiente para que daqui a pouco a gente possa ser um grande exportador. Só que há 10 anos atrás não se falava de agricultura. As pessoas achavam que o agricultor era uma pessoa pobrezinha, com chinelinho, que vivia no campo, coitado. Não imaginava que o setor agrícola ele tinha tanta força no país. Isso há 10 anos atrás. Não se imaginava que tinha tanta influência na questão ambiental, que tem que pensar o outro lado também, que a agricultura talvez seja o grande gargalo dos resíduos urbanos, porque é dentro de um ciclo que se produz, então um resíduo tem nutriente, ele pode ser utilizado para... Eu acho que nós estamos aprendendo, sabe? Eu sou muito pessimista, na maior parte das vezes, por questões pessoais minhas, assim, né? É a minha personalidade. Eu olho com uma certa melancolia para as coisas, eu sou nostálgica, né? Olha lá, tem saudade do passado. Mas em determinados momentos eu paro para pensar e eu fico otimista, porque a gente, na realidade, infelizmente, a gente está dentro do recorte histórico de um país jovem e sem identidade. Mas quem sabe nós não estejamos numa transição para um país mais velho, com identidade e maior segurança. Esse otimismo a gente não pode perder, né? Porque, assim, é uma coisa que você falou aí, Franz, não é esse grupo que vai resolver o país, nem o próximo que vai entrar, e também não é esse grupo que vai acabar com o país e nem o próximo que vai entrar. São anos de uma determinada forma de agir. Anos, décadas. Que, de repente, ninguém imaginava que na década de 80 se falava que as pessoas iam passar fome por falta de alimento. E aqui nos anos 2000, a teoria de Malthus foi derrubada, porque não é por falta de alimento que tem fome no mundo, mas por falta de distribuição desse alimento. Hoje o Brasil, você já falou muito que o Brasil ele tem a matéria-prima, ou em parte tem a matéria-prima, né? Aí a pergunta que fica não é a seguinte: hoje a gente tem uma limitação, que a gente desativou as nossas usinas, as nossas fábricas de produção, mas assim, além disso, essa parte maquinária, né? Hoje, qual é a maior limitação da gente produzir o nosso fertilizante? Na questão material, vamos dizer assim. Então, uma das grandes limitações é a gente não ter acompanhado o processo, ter se desindustrializado, e sabe aquela coisa, eu fiquei dormindo, o carro andou e agora ele está lá na frente, tem que correr para conseguir dar conta de chegar lá. Então, a gente tem que ter vontade de ter um investimento
de médio e longo prazo, para que isso possa acontecer. Não é de hoje para amanhã. A gente precisaria aí pelo menos 10 anos, né, dentro dessa área com maquinários. E aí, se a gente parte para o outro lado, a gente tem que acelerar as pesquisas, e para isso a gente precisa de investimento, seja lá de onde ele vier, mas ele tem que vir principalmente do Estado, porque a iniciativa privada não tem condição de arcar com despesas assim, então tem que ser um plano de Estado, não adianta pensar diferente, tá? A gente pode ter parcerias e deve ter parcerias com a iniciativa privada, sim, para desenvolver novas tecnologias. Entender, por exemplo, que existem determinados resíduos que podem ser aplicados na agricultura. Mas quanto desse resíduo que eu vou aplicar? Para qual cultura eu vou aplicar? De que maneira que é feita essa aplicação? Porque entendam que tudo que nós temos de pesquisa que faz o Brasil produzir o que ele produz hoje, ela foi desenvolvida basicamente para uso de nutrientes a partir de fontes inorgânicas. Então, eu sei quanto eu vou colocar de ureia, porque eu sei como que a ureia libera, eu sei como aplico a ureia, eu sei quando colocar a ureia, quanto de nitrogênio se perde, quanto é absorvido. Agora, se eu for utilizar um resíduo orgânico da fábrica de celulose, eu não sei como aquele resíduo age naquela classe de solo, vai liberar naquela planta, quanto que eu preciso utilizar e quanto tempo eu vou ter o nutriente. Vocês entendem a dificuldade que não é de hoje para amanhã? Você pode usar o resíduo daquela empresa, daquela indústria, o lodo de esgoto? Pode, mas só que você tem que ter pesquisa para isso. Não é um pó de café num terreno da minha tia, ou no terreno da minha casa, que eu vou colocar um material lá, e eu cheguei na alface que vai atender o McDonald's, vai atender o Madeiro, vai atender o mercado, a rede de supermercado. Ou seja, tem toda uma cadeia econômica que depende daquilo que já se conhece. Então, existem muitos produtores que, às vezes, porque surge um novo produto no mercado, e isso é uma grande crítica que eu tenho dentro da minha área, da agronomia mesmo, que é a pessoa descobre um novo produto, ela não consegue entrar num grande produtor, porque o grande produtor está muito bem estabelecido com o produto que ele usa, e ela vai lá e entra num pequeno produtor. Eu vou pegar aqui região do sul, produção de morango em slab, que são sacos assim que tem tipo uma palha por dentro. A pessoa usa uma solução nutritiva X e a produção de morango dela, ela sabe quanto ela vai colher. Ela sabe para quem ela vai vender e ela tem 3, 4 filhos ou 2, enfim, ela tem um funcionário para pagar, é um empreendimento, é uma empresa, né? Não é um poema. Apesar de a gente ter um romantismo muito grande com a agricultura, as pessoas que vivem da agricultura, elas precisam daquilo que elas colhem e vendem para comer. Elas não comem o que produz ali, né? Elas vão comprar o alimento. E aquilo que ela produz, ela vende, é o combustível dela. E aí chega uma pessoa e, por ordem sei lá, né? Por um azar, o produtor aceita trocar o produto. E aí perde toda a produção. E ele fez um financiamento com o Estado no Pronaf, lá no Programa da Agricultura Familiar, de R$40 mil. Isso é um caso real que aconteceu agora em 2016. Como que ele paga isso agora? Se ele perdeu toda a produção dele do ano, porque ele trocou o produto. Então, utilizar uma fonte dentro de uma propriedade rural, essa fonte requer ser muito conhecido o efeito dela. Quanto é de nitrogênio que ela vai fornecer nessa classe de solo, para esse clima, para essa cultura. E como que a gente faz isso? Com pesquisa. E como que a gente pesquisa? A gente tem que ter dinheiro. Ninguém consegue trabalhar de graça. E de onde vem esse dinheiro? No Brasil, é preferível, de repente, para um grande produtor investir num jogador de futebol do seu time do que dar R$1 milhão para abrir um laboratório dentro de uma universidade. Então, eu acho que essa cadeia ela é muito frágil e ela é discutida só na superfície. E essa discussão de superfície ela não é de um lado só, ideologicamente falando. No meu ponto de vista, na minha visão, ela é rasa em todos os setores e em todas as ideologias. Não é nem somente o lado que só quer ganhar dinheiro. Também tem um lado que acha que dinheiro não vai servir para nada e a gente precisa dele para ter a nossa soberania, porque essa é a nossa estrutura de vida. Não tem como a gente fazer diferente.
Só que para a gente conseguir nem ir para um lado nem para o outro, de forma a desmoronar todos os pilares, a deixar tudo ao léu, a gente precisa ter profundidade nas conversas. A gente só consegue isso sem radicalismo de nenhum lado, né? E na nossa área aqui, que a gente está conversando, não tem outra saída. É pesquisar fontes alternativas e industrializar o outro lado. Por que eu digo isso? Porque como está hoje, para a gente produzir organicamente, assim, só com fontes orgânicas, a gente precisaria 30 vezes mais área do que a gente tem hoje. O que é pior para o meio ambiente, né? A gente aumentar a quantidade de área para plantar, para produzir a mesma coisa, ou a gente colocar um insumo químico ali. Por outro lado, será que o manejo que a gente vem tentando também desenvolver não ajuda a propriedade a precisar de menos insumos? Sim, ajuda. Então, a gente tem um manejo com rotação de cultura, né? Deixa uma palhada sobre a superfície, a matéria orgânica aumenta o teor de nitrogênio, melhora a microbiota do solo. Vocês entendem como é difícil? Não é uma resposta única, tem que ter um conjunto de coisas. E nesse conjunto de coisas, quem é que vai dar o sustentáculo? É a pesquisa. Não tem como escapar, é a pesquisa. E a pesquisa é feita onde? Basicamente, tudo o que se tem de tecnologia no mundo foi gerado nas universidades. O empreendedor tem uma ideia, quem ele vai procurar? A universidade, que é o que tem o conhecimento, base teórica, laboratório, para tentar fazer a ideia dele acontecer. É outra coisa que romantizam muito, acham que a coisa surgiu, tudo que surgiu, que a gente tem de tecnologia, surgiu no quintal da casa de alguém. Algumas coisas sim, pega até o Facebook, o Windows e tal. Mas as grandes tecnologias mesmo que a gente usa, e a torto direito precisa de um investimento, precisa de um laboratório, de um pesquisador com conhecimento. Esse conhecimento veio de onde? Veio do banco de universidade, ele foi treinado para isso. Custou para a sociedade, né? Custou para ele também. Então, não tem escape, é pesquisar. Porque a nossa insegurança hoje, ela é horrorosa, né? Assim, é um pesadelo. Se fechar uma saída de nutriente lá na Rússia, a gente fica sem nutriente aqui. Porque quem que é o outro que produz potássio, por exemplo? São os Estados Unidos. E os Estados Unidos são o maior consumidor também junto com o Brasil. Para quem que o Canadá vai vender esse nutriente? Para o Brasil ou para os Estados Unidos? Aí vai virar um leilão. Quem for mais vantajoso para o Canadá. Ou seja, o preço vai subir, porque o mercado vai mandar nisso. Não adianta. Falando então sobre pesquisas, né? Que é muito importante, como você disse, de forma geral, elas partem das universidades. Existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas com relação a novas formas de extração e reciclagem de nutrientes? Zumira, tem muita pesquisa acontecendo. Se você colocar lá fontes alternativas de fertilizante, formas de manejo do solo, uso de resíduo na agricultura, uso de celulose, tratamento de remineralizador, né, pó de rocha, fonte orgânica, você vai ver que tem muita coisa. E dentre essas muitas essas coisas todas, né, algumas são muito eficazes, mas ainda não chega nem perto do que já tem de tecnologia. E se a gente tiver investimento em pesquisa, vai ter muito mais, porque ideia e vontade, eu garanto para vocês que não falta. Você falou sobre vários tipos de fertilizantes. E um que está na moda, passando muito, é a questão do fertilizante orgânico. Então, como é que ele é produzido? Como é que ele é encontrado? Ele pode ser utilizado como uma medida emergencial ou definitiva mediante ao fertilizante sintético? Meninos, é assim, ó. E aqui eu vou ser muito sincera, né, naquilo que eu enxergo hoje, tá? E eu já mudei de opinião diversas vezes, mas isso aqui não é só uma questão de opinião. Hoje, como a gente tem a coisa, não tem como substituir e ele não tem como ser utilizado de forma emergencial para suprir a demanda de nutrientes da forma como ela é hoje. Não tem como fazer isso por meio do fertilizante orgânico. O que é um fertilizante orgânico? Ele tem N tipos diferentes. Então, tudo que tem o carbono na sua forma orgânica, a gente pode considerar como um material orgânico. E se ele for compostado, for reaproveitado, por exemplo, a gente tem uma criação de animais, né? Barracão com suíno, ele vai ter o dejeto, ou gado de leite, vai ter o dejeto do animal. Pegar aquele dejeto, ele é rico em nutrientes, já é bastante conhecido, e utilizar, e a gente tem cana,
tira que vai utilizar da cana, né, o produto da cana, e fica lá uma palhada, fica um resíduo, dá para utilizar. O lodo de esgoto, ele já desde 80, da década de 80, aqui no Sul, ele é estudado já, e está no Brasil todo isso já. Vamos utilizar o lodo de esgoto para a agricultura como uma fonte orgânica? Vamos utilizar. Tem pesquisa com isso. Então, tudo que é orgânico, né, que é um resíduo orgânico, que vai se decompor, tem um potencial de uso, nutrição de plantas, apesar de que alguns nutrientes não são supridos por fontes orgânicas. O principal deles é o potássio, que é justamente o que tem maior problema com relação à nossa dependência de países externos. O potássio não tem suficiente em fontes orgânicas. Então, a gente consegue suprir com bastante segurança o fósforo, o nitrogênio, mas o potássio não, se perde no processo, tá? Pela mobilidade dele, né? Então, você não vai conseguir fornecer potássio com a demanda que a planta tem. Para os níveis de produção que a gente tem hoje, faço muita horta só com resíduo orgânico, não usa nada de produto químico, né? Insumo químico, mesmo pelo custo e porque não faz sentido, né? Nenhum. Mas vamos pôr ali, você vai produzir 3.000 quilos de milho contra 6.000 quilos de milho. Vai ter que aumentar a área. Se a gente fosse depender só do produto orgânico hoje, a gente teria que aumentar a área muitas vezes mais. Mas aí vocês vão poder me falar assim, mas a gente só produz milho e soja, né? Tudo bem, daí a gente entra numa outra seara, tá? Mas olhando friamente, dá para a gente trocar o fertilizante químico pelo orgânico nos moldes de hoje, para a produção que a gente tem hoje, do jeito que hoje o nosso país depende, 40% das nossas exportações vêm da agricultura? Não dá. Hoje não dá. Daqui a um tempo, a gente vai poder discutir isso de volta. Que tipo de produto? Como é que vai estar a economia na época? Será que a gente vai estar utilizando os resíduos das cozinhas das residências? Será que a gente vai conseguir levar esses resíduos das cozinhas para as produções de olerícolas, que são as hortaliças, né? Que são mais perto dos grandes centros urbanos? Como que isso vai se processar, né? Quanto que a gente vai produzir? Será que a gente vai ter todos os telhados das residências com verdura daqui a pouco? O nosso entorno com produção de fruta? Eu não sei, tem muito fator envolvido, desde o fator sociológico, cultural, étnico, sabe? Aproveitando esse gancho que você falou aí, eu tenho uma curiosidade. Na minha época da graduação lá em Engenharia Civil, eu peguei uma matéria lá na Federal da Bahia chamada Sistemas Urbanos de Esgoto. É só a parte básica, né, já que a gente não aprofunda muito. E a gente fez uma visita na época a uma central de esgoto de um hospital aqui grande de Salvador, né? E aí um dos técnicos, ele comentou que o lodo utilizava como fertilizante e tal. Sendo breve, assim, como é que ele funciona? Ele atinge a eficácia necessária, não atinge? Ele precisa de vamos dizer assim, ele precisa de uma melhoria, precisa passar por um tratamento bem específico, entendeu? Ele precisa passar por um tratamento, principalmente para neutralizar eumintos, né, assim, parasitas. Ele tem classes diferentes de lodo, né? Então tem classe A, classe B, classe C. Essas classes, elas determinam onde, no caso, qual cultura ele pode ser utilizado, né? Você não vai poder utilizar lodo, não é permitido pela legislação, em plantas que são rasteiras e a gente vai se alimentar dela, por exemplo, a cenoura, sabe? Coisas assim que você vai entrar em contato com a planta diretamente, né? Então, a frutífera, que é uma arbórea, tudo bem, que você vai colocar o lodo na base, né? E ela vai aproveitar os nutrientes e não entra em contato, a parte comestível não entra em contato com ele. Então, tem várias combinações aí, desde a classe diferente do material, os tratamentos que se dá para fazer neutralização desses organismos vivos, né, que são contaminantes. Existem estudos de metais pesados em lodo, de contaminantes orgânicos também, né, organoclorados, de hormônios, microplásticos, enfim, uma quantidade bem grande de estudos para caracterizar cada vez melhor a qualidade desses materiais, tá? Os nutrientes, tem nutrientes ali. Dá para usar 100% de lodo? Depende das combinações que você vai fazer, da cultura e do solo que você tem.
Porque uma coisa que vocês não podem perder de vista quando falam de nutrição de plantas, a gente tem 17 nutrientes essenciais. Então, quando fala essencial, eles são obrigatoriamente requeridos pela planta dentro do ciclo vital dela. Cada planta consome uma quantidade X desses nutrientes. Então, você tem que conhecer a planta, a demanda da planta, quanto que o teu solo pode oferecer, como são as características desse seu solo, e quando combinadas com a fonte de nutrientes, como assim? Eu vou colocar um lodo num solo argiloso, tudo vai reagir de um jeito. Eu vou colocar lodo num solo arenoso, dando um exemplo mais básico de diferença de solo, né? Que é uma textura argilosa, uma textura arenosa. As coisas vão reagir de outro jeito, né? Aí você vai estar com... A gente tem só de ordens de solo diferentes aqui no Brasil, a gente tem 13. Quando abrem classes, vai para mais de 400. Cada um desses tem uma quantidade de nutrientes e de argila e de porosidade, de característica, de dinâmica que vai acontecer ali. Atrelado a isso, você tem diferentes culturas, né? Diferentes plantas que vão demandar diferentes nutrientes, diferentes qualidades de lodo. Com a crise que se criou com o aumento dos preços dos fertilizantes importados, devido à guerra na Ucrânia, o governo está tentando reativar a produção de fertilizantes no país. Quais seriam os impactos sociais e, principalmente, os impactos ambientais dessa produção de fertilizantes, da forma como está sendo feita hoje, né, para o Brasil? A gente poderia falar mais 2 horas sobre isso, sabe? Eu vou tentar ser o mais breve possível. É importante retomar a discussão acerca de produção de fertilizantes no nosso país. A gente precisa fazer isso. A discussão, a exploração precisa de muita discussão. Não vai ser para suprir a demanda de hoje, é para daqui a 15, 20 anos, 10 anos, 15 anos. Por quê? Porque qualquer exploração de mina e produção industrial tem que ter um estudo de impacto ambiental, estudo das populações, como que isso vai ser feito, a rentabilidade vai ser suficiente, vai poder restaurar esse ambiente. Então, assim, para isso que está acontecendo agora, não tem mais o que possa ser feito, né? A gente vai ter que se virar com o que tem. Vai subir preço, vai dar inflação, não tem jeito. Mas retomar a discussão, ela é importantíssima. Quando a gente fala em ter um plano nacional de fertilizantes, eu acho uma maravilha, mas me dá arrepio quando eu penso, vamos lá na Amazônia explorar a mina de potássio amanhã. Não, não dá. Vai destruir tudo, vai contaminar o ambiente, vai vender mal, vai fazer mal feito. Isso precisa de planejamento. A chance de dar errado é muito grande. E aí o Franz pode até confirmar, o pessoal da engenharia ambiental, não sei se já ouviu isso, mas em algum momento vai ouvir, que se você tiver 1% da coisa dar errado e 99% dela dar certo, o engenheiro tem que pensar que vai dar errado. O que a gente tem no nosso país é nosso patrimônio, das próximas gerações. No meu coração e também na minha parte racional, a gente tem o maior tesouro que um país pode querer ter, que são as nossas florestas. Ali a gente tem... O cerrado, tenho certeza que tem muitas espécies do cerrado que foram dizimadas, que a gente nunca vai saber que existiram, por conta da exploração desenfreada, que veio assim a galope, né? Para que essa pressa? Não adianta pressa. A gente não vai salvar a nossa pele. Talvez a nossa geração, a geração de vocês, tenha que se conformar que a gente vai viver nesse mais ou menos mesmo. Mas se a gente fizer o papel bacana, bonito, de estudar, pesquisar, planejar, investir, quem sabe daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a até 20 anos, a gente não seja um país soberano, preservado e com autonomia financeira bombando no mundo inteiro. Mas não é para hoje. Agora, essa de sair explorando mina que está a 1.000 metros de profundidade lá no meio da floresta amazônica, não dá. Mesmo porque tem uma que tá quase parada em Sergipe, que é só melhorar a exploração dela. Já vai ajudar demais, não precisa ir lá para a floresta amazônica ainda. Isso me dá arrepio, porque dá a impressão que eles estão querendo arrancar mato para arrancar outras coisas, para vender outras coisas, né? Eu sou da seguinte opinião, eu acho que o oxente do Brasil, ele tinha que ser a gíria mundialmente falada, sabe? Oxente, as cores do Brasil, elas são espetaculares. Os cocardos indígenas, os pássaros,
sabe? A grande quantidade de espécie vegetal, da microbiota, né? Que a gente não faz a menor ideia do que tem. Meu Deus do céu. É uma coisa absurda. Como que a gente põe tudo isso abaixo, assim, ó? Bum! Para salvar o mercado do agronegócio. No primeiro, porque a gente não pode depender só do agro. A gente tem que ter indústria de outras coisas no Brasil também. Não é só agro, tem que ter outras coisas. Ah, quer acabar com o agro? De jeito nenhum, eu sou agrônoma. Se você me vai falar isso, você pode me internar. Não é isso. Mas a gente não pode ter só isso. Tá manca a nossa economia, né? A gente precisa industrializar, ter tecnologia, tudo isso. Né? Isso é um plano de gestão de longo prazo para o país. Não adianta ir lá tirar o potássio da Amazônia, sujar tudo, acabar com a floresta e pronto, vamos. Não dá. Isso aí não dá. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua contribuição também, com todo o seu conhecimento, e espero que a gente tenha conseguido também passar um pouco, respondido um pouco também das dúvidas das pessoas com relação aos fertilizantes. Muito obrigada. Obrigada, Zulmira. Obrigada, Franz. Espero que eu tenha ajudado, né, com a nossa discussão. Obrigada, senhora professora, por ter aceitado o nosso convite, né? E assim, você quer deixar alguma coisa, quer deixar algum recado, quer falar alguma coisa? Eu vou falar para os jovens, amem o que vocês estão fazendo e busquem sentido em tudo que vocês estão fazendo, porque acima da gente como indivíduo, eu acho que o sentido vem quando a gente se sente útil dentro da nossa sociedade, né? Eu não acredito muito nessa coisa do indivíduo sozinho sendo feliz, não. Eu acho que a gente tem que buscar uma sociedade mais preocupada com o coletivo, sabe? Cuidem, né? Cuidem com muito carinho. Briguem pela natureza que não tem retorno depois, mas sem radicalismo. Né? Vocês vão ter que desenvolver a diplomacia, infelizmente. Não tem outro jeito. E essa diplomacia só vem, gente, com conhecimento. Né? Então, são muitas horas de estudo e dedicação, conhecimento profundo, para daí você chegar na frente de uma discussão e conseguir argumentar com qualidade, né? E convencer as pessoas daquilo que você está vendo e que muitas vezes o outro lado não está vendo, né? Então, pessoal, com isso concluímos mais um episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer profundamente à professora Araína pela participação e também a você, ouvinte, aí que está nos acompanhando desde o primeiro episódio. Então, assim, se você quiser saber mais sobre o nosso podcast, se você quiser entender mais sobre o meio ambiente, ou se você quiser deixar algum tema, entra lá no nosso Instagram, é o @ambicast. E também segue a gente nas plataformas, nos meios digitais e também lá no Spotify. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez a todos vocês que nos ouviram e até a próxima.